Queridos, estamos aqui com mais um vídeo do canal Comunicador Integral, hoje dia 6 de abril de 2020, e gostaria hoje de tratar do assunto o partir do pão, conhecido pela maior parte da igreja como a ceia do Senhor. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, deixe também o seu like no vídeo se você gostar, e também se testificar no seu coração, se testificar no seu espírito, repasse para alguém que você acredita que vai também ajudar esse esclarecimento. Então, queridos, eu vou buscar nas Escrituras a primeira vez que o pão é partido. E está aqui em Mateus capítulo 26, versículo 17. Então vamos lá, vou fazer a leitura da primeira vez que vai acontecer o que nós, ou a maior parte da igreja, chama da ceia do Senhor. No primeiro dia das festas de pães ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou. Ide à cidade e procurai um certo homem e falai a ele. O mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, eu li do 17 ao 19 do capítulo 26. Então vamos lá, a primeira coisa que nós observamos aqui nesses versículos, que foi no primeiro dia da festa de pães ázimos. Então ali, à tarde, iniciaria, quando aparecesse a primeira estrela no céu, o 14º dia. Então aquele 14º dia do primeiro mês, começava a comemorar a festa de pães ázimos, que eram 7 dias, e a festa da Páscoa. Então, nós vamos ver que os discípulos se aproximam de Cristo, que eles são judeus. Eles então vão cumprir e praticar Êxodo 12, que era uma ordem de Deus para uma prática perpétua, de comer pães ázimos, comer o cordeiro, tinha pão ázimo, cordeiro e ervas amargas. Como era uma mesa de judeus, eu também acredito que tinha uva e também acredito que tinha o vinho, que era muito comum na mesa deles, principalmente para comer cordeiro, eles usavam o vinho, para fazer uma combinação. Então, o que eu gostaria que vocês também observassem aqui no versículo 18? O mestre, diga a essa pessoa que vocês encontrarem, o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Então, a primeira ceia do Senhor, ou primeiro partir do pão, que seria a pronúncia mais correta, a nomenclatura mais correta, o partir do pão, acontece numa casa. Inclusive em Êxodo 12, a Páscoa é celebrada na casa e sempre vai ser celebrada na casa. Sempre nas casas, nas tendas dos filhos de Israel. E depois nas casas e até hoje é nas casas. O que nós temos que entender, queridos? No templo judaico, o templo de Salomão, aquele templo que existia nos dias que Jesus veio na terra, aquele templo judaico só entrava dentro do templo sacerdotes, segundo a lei judaica. Todas as demais pessoas ficavam no pátio. Nem Jesus nunca entrou dentro do templo, no santo, nem no santo dos santos. Jesus ficava no pátio. Você pode ver, inclusive, em Lucas 21, versículo 37, 38, vai dizer que Cristo passava a noite orando, e de manhã ia para o pátio do templo ensinar as Escrituras. Então, o que nós precisamos compreender? A ceia, ou a Páscoa, sempre foi celebrada nas casas e também, na igreja no começo, depois nós vamos trabalhar isso lá em Atos, ela é celebrada nas casas. Então nós vamos ver aqui que a família, numa família, Jesus diz, eu vou comer a Páscoa na sua casa. Aqui vai ser o primeiro partir do pão. Olha só agora o versículo 20. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou, com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Então Jesus estava fazendo uma refeição. Nós chamamos de ceia porque foi traduzido assim para o português em algumas traduções bíblicas. Ceia porque é janta. No hebraico é seder, porque é feita à noite. Porque o 14º dia começa quando a primeira estrela aparece. Lembra que Deus criou tardes e manhãs? Passou a tarde e manhã e foi o primeiro dia. Passou a tarde e manhã foi o segundo dia. Então na Bíblia, no calendário bíblico, o dia começa quando aparece a primeira estrela, quando escurece. E não como nós aqui no Ocidente, que é às 0 horas, ou a gente chama de meia-noite.
Então o que eu gostaria que vocês entendessem aqui? Que ao pôr do sol, ou seja, já estava aparecendo a primeira estrela, Jesus estava reclinado na mesa com os seus discípulos. E aí então agora, né, o Senhor faz uma refeição com eles. Tinha cordeiro, pão ázimo, pão sem fermento, né, tinha ervas amargas, tinha vinho e com certeza outras coisas que compunham, né, essa mesa dos judeus. Agora vamos para Mateus 26, 26. Eu gostaria que você ficasse atento ao que vai dizer esse texto. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças e quebrou-o. É isso aqui que está escrito, eu estou lendo, na Bíblia versão King James, KJA. Tá? Inclusive, quem tem aplicativo de celular pode baixar essa Bíblia lá, essa versão, e você vai ler exatamente isso em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Eles estavam comendo cordeiro, comendo ervas amargas, estavam ali tomando vinho, estavam ali, com certeza eu acredito que havia uva, então eles estavam fazendo uma refeição. E aí, durante esse momento que eles estão fazendo a refeição, o Senhor pegou o pão ázimo. Era um pão sem fermento, feito de farinha e água. Só isso, farinha e água, e tinha mais ou menos a grossura de 1 polegar e era do tamanho de um prato. Então, por ser um pão que não tinha fermento, ele não era fofo, porque o fermento, qual é a função do fermento? É aerar, é criar espaços para o ar dentro da massa. Então esse pão era um pão duro, era um pão sem fermento. Então Cristo pega e quebra. Aqui foi traduzido corretamente. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e deu graças. Quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então o que eu gostaria que você guardasse aqui nesse vídeo? Que este pão sem fermento, né, sabemos que o fermento na Bíblia representa malícia, representa pecado, né? Uma das representações, né? E aí nós vamos ver aqui então que o pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que ia agora ser partido por nós na cruz. Poucas horas depois aqui o nosso Senhor foi preso e no outro dia crucificado. Dentro desse 14º dia ele ainda foi crucificado às 12 horas e morreu às 15 horas, ou a hora nona, conforme o calendário bíblico. Então o que eu gostaria que você prestasse atenção? Como um pão é feito? Pega o trigo, colhe o trigo, é retirado a palha, o trigo é moído, ok? Se torna farinha, e aí é amassado com água e se torna um pão. Vamos lembrar o que aconteceu com o corpo do nosso Senhor? Isaías 53 diz que Cristo foi moído por causa das nossas transgressões. Olha só, trigo moído. E vai dizer que também pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas eu gostaria que você olhasse primeiro para essa parte, que ele foi moído. Então, Cristo, o corpo dele, a mensagem, né, o que Cristo veio fazer se encarnando era um pão, era uma refeição para nós, era um pão, era um alimento. Lembra que o próprio Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? Lembra lá em Deuteronômio 8 e Mateus 4,4 que Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Qual que é toda palavra que procede da boca de Deus? É Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então Cristo é a palavra que nos alimenta de verdade. Então a maneira que Cristo foi gerado pelo Espírito, se encarnou, a maneira que Cristo viveu e a maneira que Cristo morre, ressuscita, ascende aos céus, né, e é coroado de glória, recebe o Espírito, derrama sobre nós. Essa vida de Cristo é o pão que nos alimenta, essa mensagem. O que ele operou por nós, o que ele fez por nós, né, ele ter assumido o nosso lugar. Então nós precisamos entender que o pão foi quebrado, assim como o corpo de Cristo foi moído e quebrado por nós na cruz. Vamos seguir lendo, agora o versículo 27. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós. Um cálice, ele deu graças, uma taça de vinho ele deu graça e deu a todos para que tomassem daquele cálice. Pois isto é o sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho, convosco no reino de meu Pai.
E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, queridos, não era suco de uva, era vinho mesmo, tá? O que nós precisamos entender? Quando Noé, né, ele planta uma vinha depois do dilúvio e ele se embebeda, né, e Cão chega, né, a descobrir a nudez do seu pai, a Bíblia ali está falando que ele se embriagou. Noé não se embriagou com suco de uva, ele se embriagou com vinho. 1 Coríntios 11, quando Paulo vai exortar os irmãos em Coríntio, ele vai dizer que na igreja de Corinto, alguns irmãos estavam se embriagando na festa ágape, na festa em que eles partiam o pão. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que era com pão ázimo, na festa de pães ázimos, e que era, né, vinho mesmo que o Senhor tomou aqui no primeiro partir do pão. Então, quando aparece a primeira vez nas Escrituras um acontecimento, ali está a imagem real e a mensagem real que nós devemos guardar. O pão representa o corpo de Cristo, que foi quebrado ali, né? Ele fala, este é o meu corpo, né? Comei dele. E o vinho é o sangue de Jesus. Nós sabemos que por meio do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Como diz no livro de Hebreus, foi aberto um novo e vivo caminho, um acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus é poderoso, porque nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Foi por meio do sangue de Jesus que nós temos acesso de novo ao Santo dos Santos. E outra coisa que eu quero que você entenda, que é muito importante, é que nós precisamos entender a realidade do partir do pão. E se nós não fazemos ele à noite, é o partir do pão. Se nós fazemos à noite, é partir do pão ou ceia do Senhor. Mas o correto que nós vamos ver em Atos, eles sempre vão usar essa pronúncia partir do pão. E quando nós falamos ceia do Senhor, porque vai ser feita à noite, está reportando ao jantar do dia de Páscoa ou do primeiro dia da festa de pães ázimos. Então nós vamos ficar aqui com esse primeiro vídeo. Eu vou fazer agora um segundo vídeo, abrindo um pouco mais o entendimento do partir do pão. Ok? Então fique na Shalom, não deixe de curtir o nosso vídeo, de compartilhar e se não é inscrito no canal, se inscreva por favor. Shalom seja sobre você e sobre sua casa.